Olá pessoal, boa noite a todos que estão entrando aí para mais uma live. Essa é uma live especial, vamos contar aí com uma convidada muito especial, tá certo? Do escritório de contabilidade que tem parceria com a gente. Vamos tirar aqui algumas dúvidas, tá? Bastante comuns acerca de como abrir uma empresa, se é burocrático, se não é, quanto custa mais ou menos, enfim, tirar todas as dúvidas de vocês, ou pelo menos a maioria, no que diz respeito à questão de contabilidade para engenheiros e arquitetos, tá bom? A nossa convidada já está aqui aguardando, tá? Vou só esperar mais 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar direitinho. Lembrando, galera, que você vai fazer a pergunta aqui na interrogação, tá certo? Para que a gente possa responder algumas perguntas durante a nossa live. Beleza? Nos comentários eu não consigo mais ler todas as perguntas. Antes da gente começar, né? Já estou aqui com a nossa convidada, já está aqui aguardando. Vamos fazer aquilo que é para ajudar a gente, né? O que a gente pede para vocês toda live? Usar o aviãozinho. Então bora usar o aviãozinho aí e vamos mandar essa nossa live para pelo menos 5 pessoas. Eu estou mandando logo para 7. Mandei para 7 pessoas aqui e peço por gentileza para vocês ajudarem a gente aí nesse nosso trabalho. Mandem aí também o aviãozinho, tá bom? Vou convidar aqui a nossa grande colega, parceira, Ismara, do escritório Contadora. Vamos ver se ela já está aqui. Está aqui já. Olá, Ismara, boa noite. Ei, Murilo, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Ismara, para a gente poder Bom. começar o nosso papo aí, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, da sua empresa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ismara, eu sou contadora já há um certo tempo, né? Trabalho na área já há 24 anos, estou quase completando bodas de prata aí já na área contábil. O meu escritório já tem 16 anos e inovando agora com a E-Contadora, que é uma contabilidade 100% digital. A E-Contadora já está há 2 anos no mercado, né, com esse trabalho diferenciado, podendo atender todo mundo do Brasil, né? Por isso que a gente conseguiu esse contato magnífico e a gente se conheceu, né, Murilo? Através das redes sociais e a gente podendo atender todo mundo aí. Exatamente. E só lembrando para o pessoal, já anunciei lá nos grupos dos alunos, que na próxima segunda vamos ter um momento mais próximo com a Ismara, que vai ser uma aula fechada só para os nossos alunos, onde a gente vai conversar, tirar algumas dúvidas mais específicas. Hoje são aquelas dúvidas mais genéricas, né, enfim, que eu recebo todos os dias, principalmente depois que esses bancos, né, como o BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, estão com esses editais de credenciamento abertos, né? E aí Isso. pedem lá a pessoa jurídica e muitos profissionais de engenharia de arquitetura olham isso como um bicho de 7 cabeças, enfim. A pessoa começa a ler e já desiste só porque tem que ter uma empresa. E eu estou batendo muito nessa tecla, né, de desmistificar essa dificuldade, esse custo que parece ser muito exagerado. E aí a primeira pergunta que eu vou te fazer, Ismara, é assim: qual é a vantagem para um profissional autônomo de engenharia, de arquitetura, em abrir a sua empresa, ter o seu CNPJ, além, é claro, de se credenciar, por exemplo, nos bancos, como eu estou citando aqui? Quais outras vantagens tem? Olha, o primeiro passo é esse mesmo que você falou, né? A partir do momento que você tem um CNPJ, você está visto como empresa e aí você tem condição de participar de vários editais. Mas também os impostos. Por quê? Enquanto é tributado na pessoa física, o imposto é maior por causa daquela alíquota lá do leão, né? 7,5%, 15%, 27,5%, dependendo do faturamento.
E dentro do CNPJ, não. O CNPJ, a parte que vai ser distribuída como lucro, ela não é tributável. Gente, vamos tirar isso da cabeça. Ainda dá tempo, porque eu sei que o edital abriu outro dia. Tem-se 90 dias para se credenciar a primeira turma. A empresa, não sei, tá, Murilo? Já adiantando aqui. A gente pede aí de 15 a 30 dias para uma empresa começar a ter a movimentação, ser constituída, sem pressa, né, sem afobamento. Então, dá tempo ainda de você tomar a sua decisão e vir para a E-Contadora para a gente abrir essa empresa e você participar desse edital aí. Não só do BNDES, quanto dos outros, né, Murilo? Exatamente. Agora, Ismara, em relação, por exemplo, assim, as pessoas às vezes também acham que é muito burocrático, né? Eu queria que tu falasse um pouco. É burocrático abrir uma empresa? Quais os documentos básicos que a pessoa precisa ter para abrir uma empresa? Gente, não tem burocracia. Com a E-Contadora, a burocracia fica por nossa parte e vocês ficam tranquilos. Os documentos são os documentos pessoais. O que a gente vai precisar é de um endereço, respondendo já várias perguntas que vêm sendo feitas. Posso abrir na minha casa, na minha residência? Pode, pode sim. A gente faz a viabilidade, dependendo da cidade, tá? A gente fala isso porque depende da cidade. Então, pode ser aberto na sua casa, pode ser aberto na casa da sua sogra, do sogro, do irmão. Pode abrir, porque ele vai ficar como uma empresa de referência, porque o serviço prestado é externo. Você fica a maior parte do tempo fora prestando o serviço e vai para casa para quê? Para fazer os relatórios, para poder fazer os pagamentos, consultar banco, essas coisas todas. Então, não tem burocracia, tá, gente? Não tem. A relação de documentos é uma relação muito simples. E o que a gente precisa? Certificado digital. Para isso, a E-Contadora, nós temos uma parceria fenomenal, atendendo aí o Brasil inteiro com uma certificadora digital. Não quer que a gente indica? Não tem problema. Faça lá o seu certificado digital onde você sentir segurança. Por quê? Porque todo o processo ele é assinatura digital. E vocês também provavelmente depois vão precisar do certificado para assinar outros documentos, né? Então já fica com o certificado digital prontinho e a gente resolve isso. E quando eu falo em questão de 15 a 20 dias, Murilo, semana passada nós abrimos uma empresa aqui, gente, com 3 dias. 3 dias. Exatamente, foi rapidinho, rapidinho, o cliente está super satisfeito e nós também, né? Porque nós queremos é que vocês se preocupem com fazer os projetos. Exatamente. E aí, só contar um caso engraçado para o pessoal aqui, né, que está acompanhando a gente. Quando eu abri minha empresa, também a minha empresa sede é na minha casa, né? E aí eu lembro que primeiro foi um pouco complicado do fiscal da prefeitura encontrar minha casa, né? Porque é em condomínio, tudo. Mas, enfim, consegui encontrar. E aí, quando ele chegou aqui, apesar de ser uma sala aqui no fundo da minha casa, que é meu escritório, ele queria que eu botasse extintor de incêndio, uma série de coisas, né? Eu tive que conversar muito com ele para convencê-lo de que não seria necessário, enfim. Mas conseguimos, graças a Deus, e está tudo certo. Agora, Ismara, eu sei que para os nossos alunos, né, a gente já conversou sobre isso, essa parceria que a gente tem, você não vai cobrar nenhum custo do seu escritório para abrir a empresa, né? Agora eu te pergunto, essas taxas que o aluno vai pagar, assim, eu sei que varia muito de cidade para cidade, tipo de empresa para tipo de empresa, mas mais ou menos assim, se quiser ter um horizonte de quanto se gasta para abrir uma empresa, é aproximadamente quanto? Gente, é baratinho. Para o Maranhão, as taxas estão em torno de R$ 350. A E-Contadora não cobra a abertura e nós temos ainda um pacote promocional para os seus alunos, você sabe disso, que é R$ 120 por mês. Então, olha só, por menos de 600, 700 reais, você abre a sua empresa e ainda vai manter a contabilidade em dia. Abriu a empresa, o primeiro a gente manda o boleto, a partir do mês seguinte já tem o honorário para a gente fazer o quê? Manter as certidões em dia, para fazer a contabilidade, para te orientar. Nós estamos aqui, a equipe está aqui esperando. Tem uma dúvida? Manda para a gente que a gente vai estar te auxiliando. O que você não pode é ficar na dúvida. E só para
um caso aqui também, né? Um fato muito triste até, tá, Murilo? Porque outro dia eu fiz uma live com o DG e ele também é engenheiro. Aí o que que acontece? A pessoa que estava com ele anteriormente relatou lá que ele perdeu uma licitação porque o contador não soube qual que era a certidão de concordato e falência. Pensa na Caixa Econômica Federal, gente. Quando eu entrei e ouvi isso, eu tive vontade de chorar junto com ele. Então, por isso a importância de se ter um contador, por isso a importância de saber, de ter um serviço de qualidade. Porque na hora das certidões, gente, a gente tem também esse trabalho que é a conferência, mas assim, é uma coisa mais simples. Esse edital do BNDES tá muito simples, tá propício para você que está começando, tá propício para você que já tem experiência, para ir lá e ganhar essa oportunidade. A gente não pode deixar isso não. Então, vão contratar um serviço de qualidade. Olha só, pessoal, duas coisas interessantes aqui que eu vou enfatizar aqui no que a Ismara falou. Estou vendo muita gente perguntando aqui já assim, para Santa Catarina, para o Rio, para Minas. Não sei se essas pessoas não estavam aqui no início da live. A Ismara já falou que o escritório dela, ela atende todo o Brasil, tá, pessoal? Ó, Blumenau, Santa Catarina, todo o Brasil ela consegue atender. É uma proposta inovadora de um escritório de contabilidade virtual. Ela tem a sede em Minas, mas ela consegue atender todo o Brasil. Uma outra coisa também que a Ismara chamou bastante atenção aqui é que, tipo assim, para aquelas pessoas que estão querendo montar uma empresa, e no caso que seja uma construtora, por exemplo, que vai participar de licitações, a Ismara falou um ponto muito importante, que é o quê? Essa questão do acompanhamento da documentação para que você possa participar das licitações, né? Porque é muito comum as pessoas serem desclassificadas de licitação por detalhes bobos, tá certo? Pois bem, uma outra questão interessante também, que eu falo sempre para os meus alunos, assim, pessoal, às vezes a gente quer, tipo assim, achar que tudo na nossa empresa é um custo. E eu falo muito para os meus alunos que no caso da contabilidade é um investimento, né? Tem uma questão, por exemplo, de cálculo de impostos, quando a empresa é optante pelo Simples Nacional, né, e vai fazer o seu BDI lá na sua proposta. E aí o que acontece? Eu conheço muitas pessoas que são desclassificadas de licitação porque erram os impostos lá no BDI. Aí eu sempre falo assim para a pessoa vem me perguntar, vem tirar dúvida, eu digo, olha, isso aí é com o teu contador ou com tua contadora. Aí a pessoa volta para mim, mas Murilo, a contadora não sabe. Eu digo, pois então troca, cara, porque tu não pode ser mal assessorado com o contador, tá certo? Então é muito importante isso, né? Eu vejo na pele, eu sinto na pele os nossos alunos com esse tipo de dificuldade. Às vezes eu, Murilo, né, porque eu já conheço um pouquinhozinho, eu preciso pegar assim, olha, mostra aqui pro teu contador, né? Questão também de desoneração, eles ainda erram muito. Aí eu pego a notícia lá, um site de contabilidade, pego o link, mando para ele, mostra pro teu contador. Então, pessoal, é um investimento. E assim, eu posso falar para vocês, porque eu tenho empresa, né? Eu estou até me mudando lá para a contadora. Estamos te esperando. Uma empresa, por exemplo, eu, Murilo, pago R$300 por mês para manter o escritório, né, a questão da contabilidade. Aí é R$120, ou seja, né, tá dado, digamos assim, com essa qualidade. Agora, uma coisa importante, pessoal, que vocês precisam entender é o seguinte, né, o mês que vocês não faturarem, vocês vão ter que pagar só esses R$120, né, para poder manter a empresa. E aí, quando a tua empresa começar a gerar nota fiscal, é óbvio que você vai pagar um imposto. Mas ainda assim, pessoal, é muito mais barato você pagar um imposto enquanto empresa do que você pagar como pessoa física, tá? Então, fica essa dica aí. Eu, Murilo, falo muito isso também para os meus alunos. Durante muitos anos, eu tive esse bloqueio de ter medo de ter uma empresa, com medo dos custos. Então, assim, eu fiquei cozinhando isso com medo, com receio, e abri minha empresa em 2005, né? E o que acontece? A coisa que eu mais me arrependo foi de não ter aberto 10 anos antes. Porque quando eu abri, a quantidade de oportunidades que apareceram para mim não está escrito. Então, pessoal, nós estamos aqui
para desmistificar para vocês que isso não é uma dificuldade, tá? Na verdade, é uma coisa simples, que o custo não é esse exagero que a gente deve botar na nossa cabeça. O tempo para abrir, como a Ismara falou aqui, de 15 dias, às vezes, é que ela vai abrir uma empresa em 3 dias. Então, assim, dá tempo tranquilo. Agora, uma pergunta, Ismara, que eu quero ver aqui se você vai conseguir me responder, que as pessoas perguntam demais. Servidor público pode ter empresa? E acho que a Ismara caiu. Vamos ver se ela volta aqui. Vamos ver se a Ismara volta, pessoal. Ela caiu aqui. Deixa eu ver se ela volta. Só um minutinho, enquanto vê se ela volta. É, ela travou, daqui a pouco ela deve estar voltando aí. Deixa eu ver se ela já voltou aqui. Ainda não. Voltou. Oi, Ismar. Oi, caiu aqui, né? Pô, todo mundo tá falando que eu fiz uma boa pergunta, mas eu esqueci. Qual foi a pergunta que eu fiz mesmo? Ei, galera, me ajuda aí. Eu fiz mais 100 perguntas, mas qual foi que eu esqueci? A Deixa eu ver sua se é minha... internet, não sei se é a minha, se é a sua. Para mim é talento a sua aqui. Eu fico. Não, acho que é a tua, porque tu até caiu. É verdade, pode ser sim. Lembrou da pergunta? Ah, tá, lembrei. O pessoal me pergunta demais o seguinte, Ismara. Se servidor público pode ter empresa? Olha, isso vai depender de onde ele trabalha. Eu não consigo responder de prontidão, por quê? Porque às vezes ele trabalha numa prefeitura, trabalha no estado, então a gente vai ter que consultar isso ou ele mesmo procurar saber essa informação lá. Ainda mais porque são de vários estados e vários locais, né, do Brasil. Então, essa pergunta, gente, eu não consigo te falar assim, pode. Não, eu falo com você sempre o seguinte, procura saber lá, procura orientação lá se for na prefeitura com o procurador, se for no estado, tem sempre algumas pessoas que já têm essa informação pra gente. Aproveitando, Murilo, eu vi uma pergunta aqui. Gente, a gente também faz a transferência. Você já tem a sua empresa aberta? Pode fazer a migração. Faz a transferência de contador e a gente consegue te atender, tá? Então, não precisa. A gente não faz só a abertura da empresa, não. A gente faz a regularização do MEI, a gente faz a regularização da própria empresa, porque, porventura, ela pode estar com ausência de declarações, essas questões todas. Façam um contato com a gente no nosso site, contadora.com.br, tá? contadora.com.br. Chama a gente no chat, que a gente vai ter o maior prazer de te responder lá e de interagir com você. Ismar, agora uma outra pergunta. Eu já sei a resposta, já falo demais disso, mas eu queria agora para ouvir de uma contadora. Engenheiro e arquiteto, tem que ter MEI? Não. O sonho de todo mundo, né? Mas não pode, não. Essa atividade, ela foi vetada, então não pode ser MEI, gente. Vocês vão ter que ser microempresa ou empresário individual, né? Mas como microempresa. E aí a gente tem condição de optar tanto pelo simples como o lucro presumido. Isso aí é uma historinha lá na frente, que a gente vai te dando toda a assessoria quando você vier para cá, a gente vai te explicando, vai te colocar no melhor regime, porque também quem é construção tem a parte da desoneração da folha. Então tem várias coisas, gente. Contabilidade é um leque enorme, mas nós estamos aqui preparados para te atender. Traz a sua empresa para cá ou abra ela conosco e aí a gente vai interagindo com você e te dando a melhor solução possível. E quem faz isso, né? Ou seja, aquele profissional que é de engenharia e arquitetura, que já tem o MEI. Qual é o perigo que eles estão correndo?
Olha, vai ter a declaração, as malhas fiscais já estão aí, já estão sendo fiscalizados. Eu estou falando porque eu concluí agora um MBA, tá? Sobre auditoria fiscal e direito tributário, então fiquem atentos quanto a isso. Você pode ser autuado, é isso mesmo, multado por estar desenquadrado, por estar exercendo ilegalmente a profissão, tá, gente? Você está exercendo fora da atividade. E aí, o que vai acontecer? Você vai ser desenquadrado, desde o início do ano você tem que pagar o imposto como microempresa. Então, você está pagando hoje 50 e poucos reais do MEI, se você teve algum faturamento, você vai voltar desde janeiro pagando os meses que você teve faturamento em cima de uma alíquota lá de 8, 10 ou até 15%. Então, não corra esse risco. É um pouquinho mais caro, mas faça o correto. Seja já uma microempresa, optante pelo regime um regime correto, porque o MEI ele vai te dar margem de erro. E tem outro problema também, Murilo. Tem empresas que não contratam MEIs, tá? Tem empresas que não subempreitam, né? Não fazem a subempreitada com empresas de MEI. Então, a gente tem que ficar atento com isso também. Entendi. Agora, uma pergunta assim, tu falou aí, mas talvez eu queria que falasse mais claramente. Se a pessoa já tem, então, ela abriu empresa MEI, porque não sabia que está correndo esse risco de ser autuada, né, de ser multada, ela consegue agora voltar atrás, sem perder o CNPJ dela que ela já tem, enfim, e regularizar, então? Sim, ela consegue. Olha só, por isso que tem que ter um contador, porque hoje você só consegue por 2 motivos para fazer o desenquadramento do MEI, pelo faturamento ou pela quantidade de funcionários. Então a gente estuda o caso daquele cliente e vê qual que é a melhor forma de ocorrer o desenquadramento. Se houver o desenquadramento por livre e espontânea vontade, ele não corre o risco de ser autuado. Vamos fazer o desenquadramento e daqui para frente nós vamos pagar tudo correto. Então o que ficou para trás morreu. Agora, se a Receita, porventura, te descobre antes desse desenquadramento, aí sim o negócio está complicado. Entendi. Agora, Ismar, eu queria que tu falasse um pouquinho o seguinte, né? Isso até foi uma pergunta que eu respondi hoje nos meus grupos. As pessoas perguntam assim, por exemplo, eu quero abrir uma empresa para, por exemplo, no caso aqui, se cadastrar nos bancos, né? Eu dei uma lida lá no edital, não sou especialista na área de contabilidade, mas lá ele não fala nenhum tipo de empresa específico, né? Assim, qual o tipo de empresa que eu quero abrir. A pergunta existe assim o melhor tipo ou cada caso é um caso que tu precisa analisar juntamente com a pessoa que quer abrir a empresa? Como é que funciona isso? Olha, o edital do BNDES, ele de fato, ele fala que precisa ter o CNPJ. E tendo o CNPJ e excluindo o MEI, é claro, né? Ele pode ser empresário individual, ele pode ser unipessoal, ele pode ser EIRELI ou ele pode ser limitada. Então, há esses 4 regimes, esses 4 tipos de empresa. Regime não, 4 tipos de empresa que todos eles atendem. Mas qual que é o melhor para mim? Eu tenho que analisar. Eu não posso falar para você que é um EIRELI ou que é uma unipessoal. A gente tem que se atentar porque uma EIRELI, o capital social dela é de 100 salários mínimos. Agora, se você tiver os 100 salários mínimos para colocar lá na conta na hora que você abrir, ótimo, abra um EIRELI. Mara, não tenho. Então vamos abrir uma limitada ou uma unipessoal? Eu tenho um amigo, somos 3, 4 amigos, podem abrir uma limitada e prestar o serviço. A gente consegue, inclusive, fazer o desmembramento. São 3 sócios e o que cada um prestou, quanto que cada um vai pagar de imposto. A gente consegue fazer uma planilha para ninguém pagar para ninguém. Então, assim, a gente consegue desmembrar tudo isso muito bem. Então, eu não consigo te falar de prontidão não, tá, Murilo? Precisa ser analisado caso a caso mesmo. É isso que eu falo sempre, pessoal, porque depende muito das funções de cada um, e tem umas para precisar de capital social, outras não. Então, enfim, precisa ter essa conversa com o contador para decidir isso. Em relação ao capital social, Ismara, tem algum tipo que não precisa de capital social, ou qual seria o capital social mínimo? Olha, a exigência é só da EIRELI.
né, que são 100 salários mínimos. Todas as outras é o capital social que você quiser colocar. E aí a gente orienta que tem que ter pelo menos uma noção. Não adianta você começar lá com R$ 100 e a gente sabe que, né, uma empresa ela custa muito mais do que isso. Então a gente orienta R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000, dependendo do seu objetivo, tá, gente? Porque tem licitação que pede 10% da licitação, que o seu capital social seja 10% do valor licitado. Então, tem que se observar tudo isso. Eu tenho conversado muito isso com as pessoas. Se você vai pegar lá uma licitação de R$ 500.000, tem que ter um capital social compatível com isso. Então, a gente tem que entender o que é que você quer. Agora, uma pergunta, Ismara, em relação a isso, né? Isso aí também é uma dúvida até minha. Quando fala de capital social, tem a questão de integralizado ou a integralizar. Eu preciso estar com o dinheiro na mão para poder ter um capital social desse ou não? Olha, a Receita Federal ainda não cobra, tá? Então, na maioria das vezes, a gente coloca que ele está integralizado e mesmo ele não estando na conta, mas a gente já deixa o cliente orientado, tá? A integralizar, eu não oriento fazer pelo fato de que se você tiver que apresentar um balanço ou participar de alguma licitação, você também não ganha, tá? Você é desclassificado, porque você não tem o dinheiro. E as licitações, gente, tem uma coisa muito séria nas licitações. Murilo, eu não sei se você já percebeu isso. Toda licitação que você participa, ele quer saber da sua saúde financeira. Por que isso? Para saber quanto tempo você consegue se manter sem o dinheiro dele, tá? Então, gente, a gente tem que ter essa maldade, sim, e não colocar. Não coloco a integralizar. É claro que tem casos que eu já coloquei. Casos que vão ser integralizados, ele já tem um capital social e a gente está fazendo o aumento. Aí é diferente. Mas você já entrar constituindo uma empresa com o capital social a integralizar, não aconselho. Uma outra pergunta, Ismar, agora é uma pergunta minha mesmo. A minha empresa é uma ME, eu posso mudar ela para a Eireli? Não te ouvi. Eu acho que a minha internet hoje está muito ruim, Murilo. A minha empresa é uma ME, eu posso mudar ela para a Eireli? Pode mudar ela para a Eireli. Existe a transformação, existe a forma da gente transformar ela em Eireli, sim. Entendi. Tá, agora vamos responder aqui algumas... A última pergunta, a gente vai começar a responder algumas dúvidas aqui. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu gosto sempre de enfatizar essa questão. Em que um bom contador pode melhorar a vida do profissional e da gestão da empresa dele? E, de novo, em que um bom contador pode melhorar a vida do profissional ou da gestão da empresa? Olha, eu falo que o contador é a peça fundamental, tá, Murilo? Pelo fato dessas orientações que eu estou passando aqui. São várias orientações, às vezes, minuciosas, que se ele não se atentar, vai deixar a desejar. E podendo aí perder uma licitação ou perder um contrato por falta da orientação. Então, você tem, de fato, que procurar alguém que você sinta segurança, que te passe as informações e que esteja com você, que te oriente da melhor forma possível. Porque é fácil? Não é fácil. A gente tem que ter muito estudo, os contadores, né? A gente estuda bastante, a gente se atualiza muito, porque a legislação ela muda praticamente todos os dias. Então, se você não tiver uma pessoa que está acompanhando isso, você não vai conseguir, né? Porventura, pode ser que amanhã ou depois você sofra um dano e que ele não vai arcar com isso. Então, é fundamental. A contabilidade é fundamental para isso. É recomendável que o mesmo contador da empresa seja o da pessoa física? Sim, sim. É muito importante isso, porque a partir do momento que eu já acompanho o seu CNPJ, eu vou conseguir te dar uma base muito maior na pessoa física, né? Eu já vou te ajudar a trilhar o seu caminho como pessoa física. Então, discutir muitas coisas, o que eu vou adquirir, como é que eu vou pagar, todas essas questões. Aqui, a gente faz esse acompanhamento. É muito importante isso. Entendi. Pois agora vamos ver aqui algumas dúvidas do pessoal.
Ah, essa pergunta aqui já me fizeram também. Qual a validade do contrato com a e-contadora? Acho que eles querem saber o seguinte, sobre essa que falou dos valores, né? Eles querem saber o seguinte, quanto e quanto tempo que aumenta? Deve ser isso, né, que eles estão perguntando. Eu vou te dar uma resposta mais completa. Esse pacote de R$ 120, ele tem a validade por 12 meses, tá? E aí depois ele volta, ele passa a vigorar no valor normal, que hoje seria R$ 179 a 199. Então a gente vai depender também da movimentação da empresa, essas questões todas. O nosso reajuste, ele ocorre todo janeiro, junto com o salário mínimo, tá? Então já é uma base. Mas todas essas informações vai no nosso contrato. Assim que você fizer contato conosco, a gente manda o contrato, você lê o contrato, tira as dúvidas com a gente para poder assinar ele. Então você só assina o contrato de fato e vem ser cliente da e-contadora depois que você tirar todas as dúvidas, tá? Muito boa pergunta. Essa pergunta aqui também é muito interessante. Ele foi muito genérico, mas eu vou pegar essa pergunta genérica dele e já vou trazer para uma específica, né? A gente sabe que também é a mesma coisa, né? Os editais, por exemplo, dos bancos, tem muitos aqui que são pessoas que estão interessadas nisso, não especificam quais são os sinais que eu preciso, enfim. E eu já mostrei para eles alguns exemplos de quinais de alunos meus que já estão credenciados. A pergunta é, se a pessoa tem uma construtora, por exemplo, e ela quer se credenciar, ela precisa mudar o KNAI, isso é fácil fazer, a alteração de KNAI? A alteração de KNAI é uma alteração contratual, então ela demora praticamente o mesmo tempo da abertura de uma empresa, tá? Então a gente tem que ter essa escolha muito assertiva para que a gente não precise mudar sempre, né? Então, se você vai participar, o seu objetivo é participar das licitações, dos editais, então já pega essa linha de KNAIs e a gente já coloca, por mais que ele não seja o principal, mas ele vai estar compondo lá no seu CNPJ. Mudar ele de secundário para principal é mais fácil, mas requer tempo da mesma forma, tá, gente? E tem custo para alterar? Tem. O custo para alterar, aí já não é mais só a taxa. Tá? Lembrando que para a abertura da empresa a gente não cobra, mas para fazer a alteração, sim. Ele está gerando em torno aí de um salário mínimo. Entendi. Vamos ver aqui. Essa aqui também é uma pergunta bastante comum que eu recebo. Não, essa aqui é de banco, eu não vou responder, mas enfim, porque ela não trabalha no banco. Mas a pergunta dele me fez lembrar uma pergunta que eu recebo muito. A pessoa tem uma empresa, mas está inativa, enfim, está abandonada. É possível, digamos assim, atualizar ela para que ela passe a estar vigente, a estar tudo em dia? E o que é mais barato? É fechar essa empresa velha e abrir uma nova ou reativar essa velha? Olha, a gente precisa primeiro fazer o levantamento. Se ela tem dívida, se não tem, qual que é o prazo que ela foi constituída. Se ela não tiver dívida, se ela tiver em dia com a contabilidade, o que é isso, gente? Mesmo a empresa não tendo faturamento, tem que ter contador, porque tem declaração que tem que ser entregue. E aí pode acontecer que, não, coloquei a minha pastinha, levei para minha casa. Vai trazer para a contadora? Pode trazer, que a gente vai normalizar ela para você. Vamos entregar as declarações em atraso, havendo condição vai ser feito parcelamento, e aí a empresa está pronta para ser utilizada. Não tem problema nenhum. Eu não oriento só se ela tiver com um problema muito grande, tá, Murilo? Porque senão, para fazer a baixa é um custo e para fazer a abertura é outro custo. Então, às vezes, fica mais fácil normalizar e usar a empresa do que fazer todo esse processo. Entendi. Vamos lá, para mais uma pergunta. Essa aqui também é interessante. A gente falou que pode colocar a empresa em casa, né? E em apartamento, pode? Pode também. Depende da cidade, depende da prefeitura, tá? Mas a gente tem, sim, algumas aqui em apartamento. Tá. Uma pergunta também que fizeram agora há pouco aqui nos comentários. Tem limite de KNAIs, a quantidade? Sim, são 15 KNAIs.
15, né? E vem cá, e essa questão dos finais, ela influencia no pagamento de imposto? Como é que funciona isso? Influencia também, porque dependendo do KNAI, ele sai de uma tabela do Simples e passa para outra. Mas isso aí, ele só vai ser tributado se for exercido aquela atividade, tá? Se eu coloquei um KNAI e não exerci, ele não vai ser tributado diferentemente não, mas influencia sim. Excelente. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta interessante. Quais documentos da empresa tenho que apresentar no cadastramento? Eu não sei se a Ismara leu o edital para saber isso, mas, enfim. Não sei se ela leu. Tu leu, Ismara, para saber quais são os documentos? Li sim, li, meu filho. Esse edital é o mais comentado do momento, não tem condição, não. Gente, são os documentos constitutivos, tá? Que é o contrato social, o CNPJ. E eu falei que tá um edital muito simples de vocês participarem. Se tem empresa, vamos regularizar, vamos fazer alguma coisa e venha participar. Porque ele está pedindo a certidão de concordata e falência, a certidão da Receita Federal. Então não tem muita coisa, porque, gente, tem edital que a gente já pegou aqui, que só de certidão aqui, era um caminhão de certidões. Então, esse está pedindo pouquíssimas certidões. Então, há possibilidade de muitas pessoas participarem. Lembrando que se você deixar para a última hora, vai ficar no final da fila. Então, não perde tempo não, gente. Essa pergunta aqui também é bem interessante. Já tem uma ME em outra área. Posso abrir uma nova ME para serviço de engenharia? Na verdade, assim, aí eu vou perguntar até melhor do que ele. Ele tem uma ME de outra área. Ele pode migrar essa empresa para a empresa de engenharia ou tem que abrir outra? Não pode. Com a alteração contratual, a gente consegue modificar toda a empresa. E aí, aproveitando o seu gancho, o que acontece? Ele pode ter essa empresa e pode abrir outra também. Tá? A gente tem que estudar o caso direitinho dele, mas ele pode ter duas empresas prestando serviços bem diferentes, porque tem KNAIs que não casam, né? Tem KNAIs, por exemplo, de padaria, que vai colocar com engenharia, então ele não casa, não adianta. Então, a gente aconselha aí, até por causa da atividade, tenham 2 CNPJs distintos para trabalhar cada um na sua área. Certo, mas é importante o que a Ismara salientou, que se essa tua ME hoje ela não está mais em atividade, vamos supor, voltando ao exemplo da Ismara aqui, que é uma padaria, mas que essa padaria não funciona mais. A Ismara aqui falou que eu posso mudar, né, o contrato social, enfim, e virar uma empresa de engenharia, não é isso, Ismara? Isso mesmo, a gente consegue fazer isso sim. É só fazer uma alteração contratual. Certo. Para atuar deixa eu ver se essa aqui a gente consegue responder. Para atuar na área civil, eu tenho que contratar um engenheiro civil na minha empresa ou um contrato serve? Essa pergunta é bastante comum também em licitação, Ismara. Por exemplo, na licitação pede lá, né, que tenha um profissional que tenha determinado acervo técnico. Esse profissional, ele precisa ser contratado carteira assinada ou pode ser só um contratinho? Como é que funciona? Olha, vai depender do edital. Se ele te der a abertura de subcontratar, ok, tá? Você pode fazer um contrato de PJ para PJ e ele prestar o serviço para você. Se não tiver essa cláusula, faz a contratação dele, né, como CLT e faz a participação lá do edital. Ganhou o edital, depois a gente analisa. Mas a orientação que a gente tem é essa. Tem que ler o edital para saber o que ele está pedindo de fato. Porque às vezes você faz um contrato de PJ e você não pode subcontratar. E aí vai perder licitação por causa disso. Entendi. Vamos lá. Deixa eu ter mais alguma pergunta aqui. Essa aqui a gente já respondeu. Tem uma empresa que não é do ramo de engenharia. Posso trocar? Acabamos de responder. Pode. Tá? Vamos ter uma repetida aqui. Empresa de engenharia pode ser MEI? Já dissemos que não pode. Tá certo?
Vamos ver isso aqui. Preciso usar o KNAI, construção edifício ou só serviço de engenharia? Não, na verdade, como a gente falou aqui, lá no edital, se ele está perguntando no edital do BNDES, lá não tem nenhuma restrição de KNAI, lá não pede nenhum KNAI específico, pede só que a empresa ela esteja registrada no CREA, né, e que tenha um profissional que cumpra os pré-requisitos, mas em relação a KNAIs lá não é específico, fala apenas que é de engenharia. Ela não está específico, Murilo, mas tem que se atentar para isso. Qual que é a atividade que vai ser exercida lá dentro, né? O que é de fato que vai ser feito? Se for alguma coisa de construção, tem que ter no KNAI sim, porque ele não pode ser só uma empresa de engenharia pura, né? Só engenharia, e chegar lá e executar outra atividade. Então, ele tem que saber de fato qual que é o serviço que ele vai prestar para ter no KNAI. Muito bem. Ó, uma pergunta aqui, eu não sei se tu vai conseguir responder aqui ou se a orientação é pedir para o José Luiz procurar a contadora. Nesse plano de R$ 120, quais serviços irá englobar? Se for muito específico... eu vou precisar que ele fica mais fácil ele ir ao nosso site, contadora.com.br, que lá tem no quanto custa, tem já específico para engenheiro e arquiteto e todos os serviços lá desmembrados, tá? Essa pergunta é boa também, ó, Ismara. Qualquer pessoa, ele está falando assim, não é engenheiro nem nada, pode abrir uma empresa com a denominação engenharia ou apenas profissional da área? Deve ser o que eu quis dizer. Qualquer pessoa pode. Por quê? Porque ele pode contratar um engenheiro. Então, eu sou contadora, posso abrir uma empresa de engenharia. Na hora que eu for prestar o serviço, na hora que tiver que fazer toda a documentação, eu tenho alguém que vai fazer essa prestação de serviço para mim, ou como funcionário, ou como parceiro, ou contratado de PJ para PJ. Então, pode sim. Mas é importante lembrar que para se registrar no CREA ou no CAL, vai precisar de ter um responsável técnico, tá? Então, geralmente tem pessoas que contratam um profissional só para poder se registrar nos conselhos, no caso de engenharia ou de arquitetura. Tem uma empresa, essa aqui a gente já respondeu, tem uma empresa lá no ramo de engenharia, eu queria saber se podia abrir uma outra, respondendo se pode, ou se a empresa estiver inativa, pode ser modificada, né, para poder se adaptar agora à atividade de engenharia, caso ela esteja inativa. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Essa aqui já foi feita, mas como tem gente que entra depois, né, a contadora poderá atender em qualquer estado do Brasil, Ismara? Sim, estamos atendendo em todo o Brasil. O colega aqui perguntou o seguinte, né, nos comentários, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele perguntou o seguinte: como fica a parte de contratação de funcionários? A contadora também atua com isso, nessa questão de contratação de funcionários, folha de pagamento, essas coisas? Sim, sim, isso é uma das coisas que estão no nosso pacote, tá? Esse pacote de R$ 120 é até 2 funcionários, que você pode ter mais o seu Prolabore. Então, hoje não há dificuldade, a gente passa toda a orientação, você faz a admissão, manda a documentação para a gente registra, te orienta como que faz junto à carteira, faz toda a orientação certinha e te manda todo mês via e-mail ou via WhatsApp, da forma que você quiser, a folha de pagamento, tá? Então, isso aí está nos nossos serviços, sim. Muito bom. Eu já ia falar assim, não, contratando profissional deve ser mais caro, mas olha aí, pessoal, até 2 funcionários está incluso nesse plano básico, tá? Essa aqui eu não sei, essa pergunta que eu não sei se a Ismara vai saber responder, mas vamos tentar, né? Quanto custa para registrar a empresa no CREA, sabe, Ismara? Não, aí realmente, não sei. Eu imagino que deve variar de estado para estado também, né? Eu só sei o seguinte, Anderson, o que varia é de acordo com o capital social, isso eu sei, tá? Quanto maior o capital social da tua empresa, maior a anuidade que ela paga, tá bom? Mas os valores realmente também eu não sei. Eu acredito que seja tabelado no Brasil inteiro, porque o CONFER é nacional, né? Mas os valores exatamente eu não sei, teria que ir lá no treino.
Essa aqui eu nem entendi, não sei se a Ismara vai entender. Existe possibilidade de não pagar o INSS da empresa como proprietário? Entendeu essa pergunta, irmão? Entendi, sim. O que que acontece? A legislação, ela fala que aquele que labora, aquele que trabalha na empresa, ele recebe o dinheiro dali, então ele deve contribuir com o INSS, tá? Quando ele está isento dessa contribuição? Se ele já tiver a contribuição no teto máximo em outras empresas ou em outro trabalho, né? Ele pode ser funcionário e ter uma empresa. Se lá, como funcionário, ele já recolhe o teto máximo, por exemplo, ele é um engenheiro lá da Petrobras. Lá ele já ganha o suficiente, ganha 30 mil reais e contribui com o teto máximo. Então, na empresa, ele vai constituir a empresa e não vai pagar o INSS. Eu não tenho como recolher acima do teto, tá? Então, só nessa possibilidade. Agora, Ismara, eu abri a empresa, não trabalho em outro lugar, vai ter que contribuir. A nossa orientação é que contribua. Pode ser que você não queira contribuir, mas nós vamos contribuir, vamos gerar isso aí até mesmo por quê? Porque lembrando que você é o seu trabalho. E se você está sem o INSS pago, Deu uma travada aqui, o da Ismara aqui. Talvez ela caia de novo. Vamos ver. Tá travado. Ela deve cair e voltar de novo. Vamos ver aqui se ela volta. Bem, pessoal, mas o que ela estava dizendo enquanto ela volta aí, o que ela estava dizendo era o seguinte, já voltou. O que ela estava dizendo é que se a pessoa não tem ainda, né, um outro trabalho que recolha o INSS dela, ela estava dizendo que recomenda que essa pessoa recolha o INSS, né, como individual. Por quê? Porque caso ela tenha algum problema, adoeça, ela está, de certa forma, segurada, tá? Deixa eu chamar ela de novo aqui. Ismara? desculpa, Murilo, hoje eu não sei o que está acontecendo com a minha internet, gente, mil perdão. Sim, então repete aí, Ismara, essa parte do INSS, porque travou bem nessa hora. Você pegou até onde? Desde o início, não foi? Não, tu falou só que se a pessoa ela tem já outro trabalho e que já recolhe pelo teto, ela não precisaria recolher. Aí parou nessa parte. Pois é, e aí o que que acontece? Se você só tem essa empresa, a nossa orientação é que recolha, porque você é o seu trabalho. E se porventura acontece alguma coisa com você, você vai ficar sem receber, sem nenhum rendimento, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, vamos recolher o INSS pelo menos de um salário mínimo, para quê? Para que você não sofra isso. Embora a previdência privada você recolhe para longo prazo, não para curto. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. É um acidente, é uma cirurgia, é qualquer afastamento, né? É qualquer afastamento. Então, tem que se recolher sim. Hoje, como autônomo, para poder recolher pelo teto, é quantos, Mara? Não vou saber te falar de cor não sei, Murilo. Posso te mandar isso depois. Na semana que vem a gente fala e eu trago valores para você. Tá? Mas a gente começa recolhendo com 20%, né? Não tendo empresa, tá, gente? Como autônomo é 20% do valor estipulado. Mas, se eu não me engano, o teto está aí em torno de 600 e poucos reais. O teto do INSS é 5 mil e pouco. Mas o teto do pagamento deve ser 600 e poucos reais. Não, era essa pergunta que eu queria fazer. Então, tipo assim, se a pessoa sofreu um acidente, alguma coisa, ela vai receber de acordo com o que ela recolhe, né? Por isso é importante, ninguém está imune, né, a ter um problema, então sempre a gente tem que se preocupar em relação a isso. Esmara, agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal, não sei se você vai saber responder.
Tu falou aí que, por exemplo, eu já recolho no topo, né? Eu não preciso recolher, eu tiver um outro emprego, eu não preciso recolher mais lá, porque eu já recolho pelo teto, né? Se a outra empresa não souber disso e recolher também, eu tenho como resgatar esse dinheiro ou eu perdi? Perdeu. Eu- É essa a importância da comunicação, é essa da importância de você, que às vezes é só você que sabe. Eu estou falando que eu tenho empresas aqui que o profissional é um professor, ele trabalha em várias escolas. Se ele não me informar, eu vou descontando. É claro que a gente tem essa maldade, né, Murilo? Como já estou muito tempo na área, então eu pergunto para ele, você trabalha onde? Em qual lugar que você trabalha? Aí ele começa até a ficar assustado. Não quero saber da sua vida, estou querendo te ajudar. Então, se você trabalha em 3 locais, espera aí, deixa eu somar isso aqui. Quanto que você recolhe em cada um deles? Porque provavelmente em um deles você está isento. E é aqui, é batata. A maioria das vezes ele está isento de fato. Comigo acontecia isso, né? Na empresa, na faculdade que eu dava aulas, eu sabiam que eu já recolhia pelo teto. Mas a cada 6 meses eu tinha que avisar, e às vezes eu esquecia. Eu só percebia quando eu recebia meu salário que estava pequeno, aí eu, peraí, alguma coisa está errada. Quando eu ia lá, estava pagando o INSS 2 vezes, né, sem necessidade. Bem, É, pessoal, olha só, últimos recados aqui. Então, olha só, lembrando a todos, né, se vocês quiserem saber mais sobre como abrir a empresa de vocês, procurem lá o perfil da econtadora.com.br, tá? No Instagram também tem. Enfim, para os nossos alunos, a gente já mandou já o telefone do WhatsApp para vocês. Lembrando que na próxima segunda vamos ter um momento mais próximo com a Ismara, mais reservado, somente com nossos alunos, tá? Na próxima segunda-feira, às 19 horas, no mesmo horário. E lembrar também para vocês, tá, pessoal? Ela está sendo certificado do nosso município. Nós já avisamos para ver as informações. Será disponibilizado de quarta a sábado para você solicitar o seu certificado do município. Então, fique atento aos grupos do WhatsApp para poder te passar essa informação. E teve uma pessoa aqui, ó, que foi a LN, que perguntou se ainda tem vaga no curso. Como pessoal? Ainda tem vaga no curso. Então, corram lá para amanhã. Enfim, já vou deixar a tua vaga reservada, tá bom, gente? Ismara, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por muitas dúvidas, que eu estou elogiando bastante aqui. E, enfim, precisamos, estamos à disposição. E segunda-feira, conto mais uma vez com a sua presença. porque lá tem informação e precisando a gente está à disposição também. E até segunda-feira que vem, tá bom? Valeu, pessoal. Só aquele último pedido, ó. Façam aí, galera, o print da live, tá certo? Façam o print, marquem o meu perfil, o perfil da econtadora.com.br, para ajudar o meu trabalho, para ajudar o trabalho da Ismara aí, para as pessoas saberem que existem oportunidades específicas para engenheiros e arquitetos em um escritório de contabilidade digital que atende todo o Brasil. Então, por favor, façam isso aí para ajudar a gente. Tirem um print e marquem os dois perfis, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima. Tchauzinho.